Olá, eu me chamo Araceli e hoje eu vim aqui para compartilhar com você a restauração do meu casamento, da minha casa, tudo aquilo que Deus fez dentro da minha casa, no meu relacionamento. E se você está passando por dificuldades dentro do seu casamento e pensa em desistir, fica até o final do vídeo. Eu sou casada há 15 anos e antes de 2022, o meu casamento passava por muitas brigas, né? E pensamentos de separação. E aí foi quando duas amigas minhas me convidou para um culto. Ali a pandemia estava dando brechas, né? Igrejas estavam voltando com restrições e nisso essas duas amigas minhas, elas me convidaram para ir em um culto. E aí eu fui a primeira, fui a segunda e na terceira vez, eu acho, na segunda, terceira vez, eu decidi aceitar Jesus, deixar que Jesus entrasse no meu lar. Deixei que Deus fizesse a obra dele dentro da minha casa. Mas não foi fácil. A gente conta assim, mas às vezes tudo é um mar de rosas quando a gente vê as pessoas contando, mas infelizmente ou felizmente não é assim. E nisso, no dia em que eu permiti Deus, né, me direcionar, eu permiti Deus entrasse dentro do meu lar, eu cheguei em casa e contei pro meu esposo. Contei pra ele que ele não tinha ido comigo e eu contei pra ele que eu tinha aceitado Jesus. E aí a primeira reação dele foi olhar pra mim e falar: não me perturba com o negócio de igreja porque eu não quero saber. Palavras, né, que machuca, palavras que você fica naquela, melhor eu desistir, é melhor eu deixar isso pra lá. Mas não, eu me mantive firme. E comecei a frequentar, comecei, né, a ler a Bíblia, e aí, mas o meu casamento continuava a mesma coisa. E eu sempre orando, sempre pedindo a Deus. E nisso um dia eu fiz uma oração. Nesse tempo a gente estava tendo muitos conflitos dentro de casa. E aí eu orei. Já estava tão cansada, né, que quando a gente entra, quando a gente aceita, né, quando a gente começa a caminhar ali, a gente acha que tudo vai mudar, da água pro vinho, tudo vai melhorar e não é assim. Não é assim. A gente passa por situações que te fazem desanimar. E as brigas permaneciam. E aí, nesse dia em que eu orei, eu pedi a Deus. Falei: Deus, eu não aguento mais, eu quero me separar. Me permita me separar, porque eu não quero mais. E aí, Deus me respondeu. E Deus falou: eu estou cuidando. E aí eu saí dali, daquele momento de busca, aquele momento de oração. Não é possível, não é possível que Deus esteja vendo tudo o que está acontecendo e Ele quer que eu permaneça. Não é possível. E aí passou tempos e aí voltou eu de novo mais uma vez, após brigas e brigas, né? E eu falei com Deus mais uma vez: Senhor, me permita me separar, eu te peço, eu te imploro, Senhor, por favor. E aí Deus, pela segunda vez, Ele falou a mesma coisa: eu estou cuidando. E aí a mesma reação, né? Que a gente nunca quer o não de Deus, a gente sempre quer o sim de Deus.
E nem sempre Deus vai te dar o sim. Às vezes o não, como sempre a gente ouve, né? Às vezes o não também é o cuidado. Também é o cuidado de Deus. E às vezes você pode achar que esse não de Deus é porque ele te quer mal, porque ele não tá te entendendo, ele não tá te ouvindo, ou você está escutando Deus mal. E não, às vezes é realmente Deus que tá falando não para você. E é muito difícil a gente ouvir o não. E aí eu fiquei nessa. E aí passou o tempo. E aí voltou tudo de novo, né? E aí, mais uma vez, lá vou eu orar. Vai que Deus me ouve. Vai que Deus fala o sim agora. E também não foi assim. Não foi assim. E Deus não me permitiu. E Ele me deu a mesma resposta. Eu estou cuidando. E quando eu ouvi pela terceira vez o não de Deus, eu parei, eu me calei e aí eu deixei Deus agir, né? Eu parei e orei diferente e pedi a Deus, Senhor, já que é a tua vontade, a terceira vez que o Senhor fala, eu estou cuidando, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que o Senhor tem feito, mas eu te peço para que a partir de hoje eu comece a enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito e eu não estou enxergando. Peço para que o Senhor me dê estratégias. Peço que o Senhor me ajude a enxergar, a caminhar, a obedecer. E assim foi. E ali, a partir dali, daquele momento, eu deixei Deus agir, eu tirei a mão, eu entreguei o controle na mão de Deus. E aí, com isso tudo, passou dias e eu comecei a enxergar aquilo que os meus olhos naturais, eles não me deixavam enxergar. Deus começou a me mostrar que lá atrás, quando eu decidi entregar a minha vida, decidi deixar Ele entrar dentro da minha casa, na minha vida, desde ali Ele já estava mudando, mas eu não estava enxergando. Então, aí é o ponto que muitas vezes a gente pensa, né, que o problema está com a gente. Muitas vezes a gente acha que é o outro, que os problemas estão com o outro. E muitas vezes a gente pensa que quem tem que mudar é o outro e não a gente, que a gente está com Deus, não é mesmo? A gente está caminhando ali corretamente, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, a gente precisa ter a visão, a gente precisa parar e analisar, né? Então, eu comecei a enxergar tudo aquilo que Deus estava fazendo e foi dali que eu comecei a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais, para que assim como Deus já estava fazendo, Ele permanecesse fazendo e eu continuasse a ver tudo aquilo que Ele estava fazendo, todo o agir dEle, toda a restauração que estava tendo na minha casa. Então, isso aqui foi um breve testemunho. Claro que não foi assim de uma hora para outra que tudo aconteceu. Claro que não foi de um mês para o outro. Não, isso foi meses, isso foi anos. Eu comecei a ver depois de meses, de anos, tudo aquilo que Deus estava fazendo. Então, o que eu quero deixar aqui para você é que você se fortaleça, que você ore a Deus, pedindo Ele um direcionamento, pedindo Ele que te ajude a enxergar aquilo que você ainda não está enxergando, que você comece a mudar aquilo que você precisa mudar, a sua visão, o seu olhar, entendeu? Porque muitas das vezes a gente não vê, a gente não consegue enxergar isso, é super normal,
porque nós somos falhos. A gente sempre acha que o outro peca e a gente não, que o outro tá fazendo errado, mas a gente nunca erra. E não é assim. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E é isso. Então, se você está passando por esse momento, creia que Deus, ele restaura, Deus, ele cuida, e Deus é do sim, mas ele também é do não. Se o não for para cuidar de você, se o não for para te proteger, ele vai te dar o não. Você pode ter certeza que ele vai te dar o não. Não pense que Deus é o bonzinho, que Deus só fala o sim. Não, ele fala o não também. Assim como você fala o não pro seu filho, porque você sabe que lá na frente ele vai se machucar. Então, Deus também fala o não pra gente. Então, tenha isso dentro de sua mente e comece a orar diferente. Se você hoje está orando para que Deus mude o seu marido, se você está orando para que Deus mude a sua esposa, comece a pedir Deus para que ele te mude. Então, é isso que eu quero deixar hoje aqui. E me acompanha, porque a minha intenção é gravar mais vídeos de testemunho. Na verdade, esse canal é para testemunhos, né? E fica aí comigo, que tem muitas histórias, dia após dia, Deus vem dando os nossos testemunhos, né? Deus vai construindo os nossos testemunhos, dia após dia. Todo dia a gente tem um testemunho para contar. Então, não é só aquele testemunho que Deus mudou o meu casamento, Deus mudou o meu filho. Não, todos os dias você tem um testemunho para contar. Então, permaneça aqui comigo, me segue, me acompanha e beijinhos. Tchau!